Fala galera, beleza? Pessoal, vamos lá para mais uma aulinha. Dessa vez, Revolução Francesa. Meu Deus, essa aula é muito importante. Não preciso nem dizer para vocês o quão importante é essa aula, né? Então, é módulo 29 e 30 para o extensivo e módulo 15 para o terceirão. Eu vou fazer em uma aula, tá, galera? Até para a gente não se alongar tanto. Eu vou seguir a mesma lógica, né? A gente está tentando manter um padrão, né? Eu, o Shang, o Alan. Então a gente gravou em uma aula, eles gravaram em uma aula, eu vou manter esse padrão também. Mas é um assunto assim, ó, hiper mega importante, preciso nem dizer para vocês, né? Então é um assunto muito importante mesmo. A gente precisa entender, precisa compreender bem esse assunto, porque é um assunto muito recorrente aí nas provas. Então, assim, dê uma atenção bem especial na hora que for estudar, estudem pelos módulos, façam os exercícios, porque vale muito a pena, é um assunto bem recorrente, tá? Então vamos lá para a gente não se alongar, até porque essa aula vai ficar um pouquinho maior, mas eu vou tentar não passar tanto ali do tempo, tá? Galera, então a gente está falando aqui da transição da idade do feudalismo, na verdade, para o capitalismo. Então a gente está trabalhando essa transição, né? De um sistema que veio lá da Idade Média feudal para um sistema capitalista. E essa transição ela é feita justamente na Idade Moderna. A Idade Moderna ela é considerada por muitos historiadores como um período essencialmente de transição, tá? Desse mundo feudal para o mundo capitalista. Se vocês notarem, ela é um período bem pequeno, assim, relativamente da nossa história. Se a gente for comparar com outros períodos, né? Se for comparar ali com Idade Antiga, a própria Idade Média, né? Vamos fazer uma comparação com a Idade Média, por exemplo. A Idade Média tem 1000 anos, mais ou menos, de duração. E a Idade Moderna, né? Pouco mais aí de 300 anos, né? Então, ele é um período bem pequeno. E justamente quem fecha a Idade Moderna é a Revolução Francesa, né? Então, vamos falar aí do período que fecha a Idade Moderna e inicia a Idade Contemporânea, beleza? Então, fica ligado que isso aí é bem importante, tá? Então, a gente está vendo essa transição basicamente. Olha só, a Revolução Francesa, ela é contra, né, ela vai utilizar as ideias iluministas e ela é contra o quê? Ela é contra o que a gente chama de antigo regime. O que é o antigo regime? Vocês vão ver isso em muitas questões, né? O antigo regime é basicamente, galera, o sistema que vai vigorar, o sistema que vigorou na Europa durante o absolutismo. Então, uma sociedade dividida em estados de privilégio. Ó, vamos relembrar essa charge famosa aqui que eu já tinha mostrado para vocês antes, né? Lembra lá, ó, por que é estado de privilégio? Primeiro e segundo estado recebem impostos, não pagam e têm privilégios com o rei, né? Com um rei absolutista. Enquanto o terceiro estado paga imposto e sustenta esses privilégios do primeiro e do segundo. Então é o que a gente chama de estados de privilégio. Quem é que está dentro do terceiro estado? Vamos relembrar. A gente tem os camponeses, as pessoas da cidade, né? E também temos a burguesia. Fica ligado com a burguesia, galera. A burguesia a gente sempre, não sempre, né? Mas muitos esquecem de colocar ela no terceiro estado. Ela é parte do terceiro estado. Então é aquela massa de pessoas que simbolizava aí, eu vou chutar, tá? Não sei a porcentagem exata, mas 95% da população era representada pelo terceiro estado, e é aquela massa de pessoas que não tinha poder político nenhum que sustentava essa máquina, né? Que era o Estado francês, né? E não só na França, mas em outros locais, mas como a gente está falando especificamente da França, a gente tem que ficar ligado nisso, né? O que vai acontecer? Antes da Revolução, a gente tem algumas coisas que a gente tem que ficar ligado, que a gente já falou, mas eu só vou relembrar. Clero e nobreza, eles vão tentar a todo custo manter os seus privilégios. Tá? Eles querem manter esse estado de privilégio que a gente estabelece. O terceiro estado, ele era extremamente empobrecido. Aí muitos devem perguntar, mas a burguesia era terceiro estado? É, mas ela é uma parcela pequena do terceiro estado, né? Quem está no terceiro estado e que tem realmente a massa do terceiro estado, são os camponeses, são as pessoas da cidade, né, que representam aí 80%, 90% do terceiro estado. E tem uma pequena parcela ali que é da burguesia, que já tem uma condição financeira um pouco melhor. Então eles estavam empobrecidos e, principalmente os camponeses, que eram 80% da população francesa, galera, ainda pagavam impostos oriundos lá da Idade Média. Então eles ainda faziam esses pagamentos de impostos feudais. E aí vem o iluminismo, principalmente dentro, né, desse contexto da burguesia, o iluminismo vai começar a incendiar, né, as ideias aí para realmente estabelecer uma mudança, né, de maior liberdade, igualdade, enfim, tá?
Um personagem bem famoso que a gente vai tocar nesse assunto aí ao longo da aula é o Sans-Culotte, que é aquele cidadão da cidade, aquela pessoa da cidade, que não chega a ser o cara que está morrendo de fome, até porque a gente vai ter uma massa, né, com bastante dificuldade nesse período, mas é o cara que tem ali um pequeno comércio, não chega a ser da burguesia, ele tem um pequeno comércio e tal, e que acaba sendo um agente importante nesse processo, tá? Então, quando a gente fala em Sans-Culotte, pensa nesse cidadão médio aí da cidade e tal, que vai ser um cara bem importante nesse processo. O que vai acontecer? Na década de 80, o Estado francês vai ter um déficit fiscal muito grande, tá? Quando eu falo década de 80, é década de 1780, tá? E principalmente esse déficit fiscal, para quem não tá ligado, é quando se gasta mais do que se recebe, ele vai ter diversos fatores, tá? Eu não vou enumerar esses fatores todos aqui para vocês, porque é uma coisa que a gente não precisa ficar tão detalhadamente estudando, mas a gente vai ter gastos, né, militares que a França vai ter. Lembra que ela, inclusive, vai ajudar lá na guerra de independência dos Estados Unidos, né, nossa aula passada. Ela vai ter também um problema sério. O Estado gasta muito, né, para sustentar ali a corte e tal, né, o Palácio de Versalhes, aquela coisa toda. Mas além disso, é um período em que a França vai passar por, a Europa como um todo vai passar por invernos muito rigorosos, o que vai acabar diminuindo a produção de alimento, que diminui a arrecadação, enfim, então, né, é um período assim complicado. E aí, para tentar acabar com esse problema, foi convocada a Assembleia dos Notáveis, tá? Que era uma assembleia composta ali pelo primeiro e pelo segundo estado, tá? O terceiro não está participando dessa assembleia aqui. Isso aqui não é Revolução Francesa ainda, tá? Isso aqui é antes da Revolução. E a ideia era tentar achar uma solução para esse problema. Qual foi a solução, né, galera? A solução foi o seguinte: eles queriam elevar, né? Tinham duas soluções, né? Eles queriam elevar os impostos para o terceiro estado ou fazer o primeiro e o segundo pagar imposto. Só que quem estava na Assembleia era o primeiro e o segundo. Então eles não aceitaram essa ideia de pagar imposto. Né? E aumentar impostos para o terceiro estado, muitos entendiam como um problema político sério, porque o terceiro estado já estava numa situação ruim. Então, a Assembleia dos Notáveis, ela na verdade não chega numa conclusão, tá? Essa Assembleia ela é convocada em 1787, tá? Um pouquinho antes da Revolução. Para tentar chegar a uma solução e tentar realmente fazer com que a França saísse desse problema, foi convocado, aí sim, a Assembleia uma das mais importantes da Revolução, que é a Assembleia dos Estados Gerais, tá? Essa Assembleia, ela foi convocada pelo rei da França, o Luís XVI, e ela já tinha sido convocada antes, tá, na França, tal. E como o próprio nome está dizendo, Assembleia dos Estados Gerais, os 3 estados seriam convocados. E como é que se convoca os estados? Chamando representantes desses estados, né, para votar, enfim. E os 3 estados seriam chamados para decidir, para tentar ver a questão da França, tá? Eu coloquei essa imagem ali, galera, mas essa imagem ali não é da Revolução Francesa, tá? Foi a imagem que eu achei para falar de uma Assembleia de Versalhes. Essa imagem, muitos podem estar estranhando, vendo aí um monte de bandeira alemã. Essa imagem tem a ver com a unificação da Alemanha, nada a ver com o assunto, né? Mas ela foi feita em Versalhes também, eu acabei colocando ali, mas só para avisar para vocês, tá? Não achei ainda uma ilustração legal da Assembleia dos Estados Gerais da Revolução Francesa, então é uma licença poética aqui no slide. Então o que vai acontecer? São chamados representantes, tá? Então vários representantes vão acabar sendo chamados. E aqui eu trouxe o número de representantes para vocês. Vocês não precisam se estressar com esses números, né? Ficar decorando, óbvio que não, isso nunca vai cair e tal, mas é importante para a gente entender a proporção, tá? Então, olha só, o clero mandou 291 deputados, né? Pessoas que representariam o primeiro estado. A nobreza mandou 327 deputados. E o terceiro estado mandou 578. Então, assim, não é nada proporcional em termos de população, clero, nobreza e terceiro estado, porém o terceiro estado tem mais pessoas, né? E na época se criou meio que um clima muito favorável, porque muitos entendiam que membros do clero, principalmente membros do baixo clero, iriam apoiar as pautas do terceiro estado. Então, assim, meio que se criou um clima na França, assim, um clima de mudança. O negócio vai mudar, a população ali passando fome e tal, mas, pô, vai ter assembleia, o negócio vai mudar, o negócio vai dar certo, né? Então, meio que se criou esse clima e tal, né? Então, essa é a configuração. Qual é o primeiro banho de água fria? Antes de eu falar primeiro banho de água fria, esqueci de falar desse ponto aqui. Existiam expectativas contraditórias desses estados para participar da Assembleia, né? Então, nobreza e clero pretendiam obter apoio da burguesia e limitar o poder real e continuar não pagando imposto, né? Então eles queriam manter os privilégios. A burguesia queria liberdade econômica,
mas ela concordava que deveriam acabar também os privilégios do primeiro e do segundo estado, então já é um negócio contraditório. E a população geral quer sair da crise, os caras querem comer, né? Não se tinha pão. Galera, é assim, ó, é só pra vocês terem uma noção, tá? Na época, se tu pega as pessoas que ganhavam algum dinheiro no mês, pega salário, enfim, olha só o exemplo que eu vou dar. Tem um estudo que diz que 70% de tudo aquilo que as pessoas ganhavam no mês, né, o cidadão médio ali, o Sansculotte, tal, se fosse uma renda, né, não a burguesia, a nobreza, mas as pessoas tinham renda. 70% da sua renda era utilizada para comprar pão, tá? Então, só para vocês verem a situação caótica que a França se encontrava. Então, 70% dessa galera, desse salário, era usado para comprar pão, né? Então, o restante era para comprar o resto, e enfim, né? Só para vocês ficarem ligados. Então, a situação era realmente caótica, deplorável na França. E aí tem uma frase famosa, né? O que é o terceiro estado? É tudo. Ele produz tudo, ele paga imposto, enfim. O que tem sido ele até agora na ordem política? Nada. Né? Ele não manda em nada. Nem a burguesia que tem poder econômico manda, né? Que pede ele? Ser alguma coisa. Então era isso que o terceiro estado queria. E aí começa o primeiro impasse, tá? Era isso que eu ia falar naquela hora ali. O primeiro impasse é o seguinte: como que vai ser o sistema de votação? Chegando na Assembleia, a burguesia tem seu primeiro. O terceiro estado, né? Com a burguesia, enfim, tem seu primeiro banho de água gelada, né? Nesse inverno, assim, é uma maravilha, né? Qual foi o primeiro banho de água gelada? Foi proposto que o voto fosse por estado e não por indivíduo. E isso já, né, acabou. Se a gente voltar lá na soma, lembra que tu pode somar e falar, mas peraí, se fosse por indivíduo, clero e nobreza teriam vantagem. Essa soma dá 618. Fiz agora de cabeça. Não tô brincando. É que eu já dei essa aula tantas vezes que já decorei. Essa soma dá 618 contra 578 o terceiro estado. Mas aí tem uma questão. Lembra que eu falei que eles esperavam que membros do clero, principalmente do baixo clero, apoiassem as ideias. Isso iria desequilibrar para que, no montante geral, o terceiro estado tivesse um pouco mais de indivíduos, né? Só que com o sistema que tinha sido proposto, que era o sistema de voto por cabeça, por estado, a gente teria 3 votos, né? A gente teria o voto do primeiro estado, contaria como um voto, o voto do segundo estado, contaria mais um, e o voto do terceiro estado. Então, essa vantagem numérica que o terceiro estado tinha, não ia adiantar de nada. O terceiro estado não aceitou isso, tá? Não aceitou esse sistema. E aí a gente tem um evento que é bem importante, tá? Os membros do terceiro estado se retiram da Assembleia e vão para uma outra sala dentro do Versalhes, tá? Que era conhecida como Sala do Jogo da Pela. E lá eles fazem um juramento, que eles só saem dali quando, né, o sistema de voto for por cabeça. Isso aconteceu no dia 9 de julho de 1789, tá? Versalhes, galera, ele é um pouco afastado de Paris, tá? Eu não sei dizer pra vocês quantos quilômetros que mas assim, na época a distância era muito mais, influenciava muito mais, era muito mais influente do que ela é hoje, né? Hoje, se tu for de Paris para Versalhes, de trem, de, sei lá, carro, tu vai demorar uns 40, 50 minutos para fazer esse trajeto. Na época, cara, a distância, né, era a mesma, mas para percorrer ela era muito maior. Então, quando a notícia chega em Paris, ela chega no dia 14 de julho, tá, de 1789. Então, 5 dias depois. E aí vai ser um caos, né? A população vai receber isso aí como um soco no estômago, vai se revoltar e aí eles vão acabar fazendo um dos atos que é mais emblemáticos aí na história, pelo menos moderna e contemporânea, que é a queda da Bastilha. O que é a queda da Bastilha? A Bastilha era uma prisão em que o rei colocava os inimigos políticos dele. Então a Bastilha meio que virou um símbolo do poder do rei. População sansculote, cara, ensandecido, invadiram a Bastilha e derrubaram, né, quebraram a Bastilha. Tanto é que a Bastilha não existe hoje mais, né? Tem até lá o monumento, aqui era a Bastilha, né? E existem restos da Bastilha nos subterrâneos de metrô e tal, mas não existe a Bastilha em si mais em Paris, né? Ela foi totalmente destroçada, não nesse momento, né? Ao longo do tempo ela foi sendo demolida aos poucos, né? No campo, quando os caras veem que o negócio tá pegando fogo lá na Assembleia e vê que a nobreza e o clero não tão resistentes pro voto por cabeça, galera, vai começar um caos também, que é conhecido como grande medo. A galera vai começar a botar fogo em plantação, matar é, é, senhores feudais. Cara, vai ser um caos no campo, né? E aí, quando as notícias chegam em Versalhes, né? Nobreza e clero arregala o olho, né? E aí os caras dão um passo atrás. Né? Os caras vão lá na sala de jogo da pele e falam, galera, você
Estávamos brincando, voto por cabeça, né? E aí, quando se estabelece o voto por cabeça, a gente vai ter a Assembleia Nacional Constituinte sendo estabelecida. Então eles conseguem aprovar, né, a mudança ali da Assembleia Geral para a Assembleia Nacional Constituinte. E aí os caras começam a votar uma série de mudanças que era o desejo inicial do terceiro estado. Então, ó, abolição dos privilégios feudais, que era um desejo dos camponeses, confisco dos bens do clero, subordinação do clero ao Estado, né? É aqui que vai ter uma divisão muito forte dentro do clero, né? Vão ter aqueles que concordam com essa ideia, até porque isso estaria sendo formado dentro de uma Constituição, e aqueles que não concordam vão ser chamados de refratários, que não vão concordar essa submissão tal, e vão se rebelar contra isso, né? Isso dentro do próprio clero. E é nesse momento que a gente tem a publicação da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que é um documento bem importante. Ele foi feito bem nesse comecinho da Revolução, e ele tem como princípio básico e norteador, galera, iluminismo. Muito bem, escutei daqui vocês falando iluminismo, tá? Olha só esse quadro que simboliza, né, a imagem ali em cima, tal. Os próprios artigos, se vocês forem ver, né? Primeiro artigo, todo homem nasce livre, igual em direitos. Pô, princípio iluminista total, né? Então, só pra vocês ficarem ligados, tá? Essa Constituição, então, ela é formada em 1791, e o que ela estabelece? Além daquelas mudanças que eu falei, ela estabelece monarquia constitucional e é inspirada também em alguns moldes dos princípios da Inglaterra, né? Então, principalmente com relação a essa ideia de monarquia constitucional, então a gente teria divisão dos poderes, iluminismo, né? Executivo, legislativo e judiciário. O rei faria parte do executivo, né? O legislativo teria voto censitário, seria formado por uma Assembleia Nacional, e o judiciário, uma alta corte e os tribunais. Beleza? Então, basicamente isso que vai acontecer, né? Nessa formação de uma Assembleia Legislativa, né, que buscaria legislar, que buscaria criar leis, a gente vai ter um evento bem interessante. O rei, que até então estava meio que favorável, porque foi ele que convocou a Assembleia, né? Então, se ele ficasse contra isso, pareceria que ele estava jogando contra a França. Ele convocou, o negócio aconteceu, explodiu, saiu do controle, estava regalado lá, né? Quando ele vê que os rumos tomam essa proporção, o que vai começar a acontecer? Vai começar a ter uma série de tentativas de invasão na França de países vizinhos, principalmente a Áustria, a Prússia, né? São países que vão começar a declarar guerra contra a França porque vão ficar com medo desse processo que está acontecendo e disso se espalhar, enfim. E aí o rei e a sua família, né, a rainha, tentam fugir de Versalhes para Áustria. Ele era casado com a famosa Maria Antonieta, que era austríaca, né? Então eles tentam fugir e tal, e para eles, né, por um azar do destino, eles são pegos nessa fuga, eles são pegos quase chegando à fronteira, tá? Infelizmente não tenho tempo para destrinchar essa história, mas quase chegando à fronteira eles são pegos. E aí, galera, quando eles são pegos, o rei é mandado de volta e ele volta como um traidor, né? Volta como, pô, o cara tá traindo a França, é um contra-revolucionário, iria apoiar as tropas da Áustria e tal, então assim, se monta um circo, né? Toda uma questão ali para falar do rei e tal. E é nesse quadro que a gente vai ter, inclusive, o clero se levantando, porque não aceitava essa subordinação ao Estado. Lembra dos refratários que eu falei ali? Não aceitava que isso acontecesse, tá? Juntamente com isso, olha só o caos, né? O liquidificador, né? Juntamente com isso, o terceiro estado tem uma divisão importante, né? Já existia essa divisão antes, mas com essa tentativa de fuga, com essa situação, se rompe, né? Se quebra de vez, né? E aí a gente vai ter a divisão em duas facções do terceiro estado, famosíssimas facções. De um lado a gente tem os girondinos, né? Que sentavam à direita na Assembleia, defendiam posições mais moderadas, eram formados pela alta burguesia, tinham até um diálogo com a nobreza para não radicalizar tanto o processo. E do outro lado, sentado à esquerda, a gente tem os jacobinos, né? Radicais, né? Queriam a prisão ou a morte do rei. Tá? Os caras queriam matar esse rei, né? Acabar com isso e tal. Queriam a república como sistema de governo. E a grande parte da população, obviamente, gostava muito mais dos jacobinos do que dos girondinos, porque viam nos jacobinos uma possibilidade de mudança, tá? É essa divisão que vai gerar a nomenclatura política direita e esquerda, tá? Galera, só presta atenção numa coisa, tá? Eu não vou falar disso agora porque a gente não tem muito tempo nessa aula, mas em outras aulas eu prometo que eu falo um pouco mais sobre isso. A nomenclatura direita e esquerda surgiu aqui, mas o que a gente conhece como direita e esquerda hoje mudou bastante em relação à Revolução Francesa. Só tô chamando a atenção disso para vocês porque a UFSC cobra isso, tá?
Vocês vão ver que tem questões da UFSC que colocam assim, ó, os jacobinos, eles eram comunistas, eles eram marxistas, eles eram qualquer coisa coista, né, que vocês queiram saber. Então, assim, não, tá? Comunismo, marxismo, isso nada existia nesse momento. Marx não era nem nascido nesse momento, tá? Ele nasceu em 1818, se eu não me engano, tá? Então ele nasceu tempos depois da Revolução. Então não tem nada a ver com marxismo e tal. É uma nomenclatura que se criou e depois, obviamente, se adapta. Hoje, quando tu fala de esquerda, tu lembra, né, de posições políticas que estão mais afinadas, né, com aquela ideia do marxismo e tal. Hoje sim, na época não. Tá? Então só para vocês ficarem ligados, tá? Aqui eu trouxe para vocês algumas personalidades dos jacobinos, né? Então trouxe aqui alguns nomes para vocês que volta e meia aparecem nas questões, os caras citam texto, falam dos caras lá. Então o Danton, né? Quase meu xará, o Jean Paul Marat e o mais importante de todos, que é o que vocês têm que se concentrar, porque geralmente é o que cai, o Maximilien de Robespierre, chamado de o Incorruptível, que era o grande líder jacobino, o cara que jamais se corrompia, né? Então, era o grande líder, foi o cara que tomou rédea do processo, tá? Outra coisa importante é que vai começar a se discutir o que a gente vai fazer com o rei, né? O que vai fazer com o rei vai morrer, não vai morrer, como é que vai acontecer e tal. E aí, foi criado, inclusive, nesse contexto, um pouco antes, né? Mas foi criado a famosa guilhotina, que também, galera, seguia os princípios iluministas, tá? Eu até ia colocar no título ali a morte iluminada, achei que ia ficar muito forte, muito pesado, tá? Então botei a morte iluminista. Por quê, galera? Porque antes, dependendo da classe social da pessoa, ela ia ter um tipo de morte, ou ela ia ser, se ela fosse da nobreza, ela seria decapitada com um machadado no pescoço. Se ela fosse do terceiro estado, ela seria enforcada, afogada, enfim, dependia. Então, para estabelecer um princípio de igualdade, né, foi criado a guilhotina, um médico criou, né, o Joseph Guillotin, por isso o nome guilhotina, e a ideia era estabelecer um princípio de igualdade até na morte, né? Essa era a ideia principal, tá? O que vai acontecer? O rei vai ser julgado, tá? Ele, a rainha, né? E ele vai ser condenado à guilhotina, tá? No dia 21 de janeiro de 1793. Luís XVI vai ser guilhotinado, botei um videozinho para vocês, obviamente, né? Não é o vídeo da época, não existia, mas é de um filme, tá? Bem interessante, da Revolução Francesa, que mostra esse evento. Depois cliquem ali no slide e vejam esse videozinho, beleza? A rainha também foi decapitada, tá? Só que ela foi tempos depois, ela foi um ano depois, mais ou menos. Ela não lembra a data exata agora, mas foi em 94, um ano depois. E foi uma decapitação bem punk, né? Bem complicada. Ela passou de carro aberto no meio de todo mundo. A galera odiava ela, né? Porque ela tinha essa ligação com a Áustria. A galera odiava, foi xingando, cuspindo, jogando coisa e tal. E depois ela acabou sendo decapitada. Depois desse processo, a gente vai entrar num novo momento da Revolução que a gente chama de Convenção Nacional. Tá? Então, os deputados eles vão começar a ser eleitos através de votos, né? Universal, lembra, ligando aquela ideia de censitário e tal. Inicialmente, a gente vai ter um domínio muito grande dos girondinos, tá? Só que aí, os jacobinos vão acabar, com o apoio popular, assumindo o poder, e aí vai ter um momento muito grande de radicalização. Inclusive, esse momento, o Robespierre acaba assumindo o controle da França e ele cria o que ele chama de Comitê de Salvação Pública, né? Com o objetivo, como o próprio nome está dizendo, estabelecer a salvação da França, tá? O clero não vai aceitar muito bem isso, a gente vai ter várias revoltas ligadas ao clero. Uma delas é a revolta de Vendéia, que em alguns vestibulares é citada tal, mas o que é essa revolta? É o clero não querendo submeter à Constituição, que submetia o clero, né, ao poder do Estado, beleza? Então é basicamente essa a ideia da revolta de Vendéia. Como que vai ser o governo jacobino, tá? Esse governo jacobino ele vai ter como grande objetivo deter o que eles chamavam de contra-revolução. Por exemplo, Vendée entrava nesse processo de contra-revolução. Então, todos aqueles que eram contrários, né, à revolução passaram a ser perseguidos pelos jacobinos. Além disso, galera, eles vão criar, né, eles vão estabelecer, consolidar a Primeira República Francesa. Não se apeguem em República da França, tá? A França tem várias repúblicas, são 5. Então tem a primeira, tem a segunda. Não se apegue, a gente vai falar várias vezes. Agora é a Segunda República, né? Depois vai acabar bem rápido. Então, assim, só para vocês ficarem ligados. Então, a Primeira República é essa da Revolução. E aí várias mudanças vão acontecer. Vai suprimir direitos e deveres feudais que ainda existiam, né? Então aquela ideia do cara pagar pelo uso da terra, isso vai obviamente chamar os camponeses para o apoio aos jacobinos. Vai criar o que a gente chama de lei dos máximos,
que era o quê? Estabelecer uma tabela de preço máximo para o preço dos produtos. Como assim preço máximo? Tem um produto lá, o pão, por exemplo. Vou chutar aqui, né? O pão. Ele valia, vou transformar em reais, obviamente, porque eu nem sei qual era a moeda que eles usavam lá. Mas ele valia, sei lá, 50 centavos. Ele, como estava no processo de crise, ele aumentava direto, né? Ele ia aumentando, tal, tal, tal. Tanto é que tem aquele evento famoso, né? Que a gente provavelmente não existiu, mas foi um evento que virou muito famoso. E isso é uma razão do ódio com a Maria Toledo, porque na época a galera achou que ela realmente tinha falado aquilo. Então, uma fake news aí histórica, né? Que falaram pra ela assim: ah, a gente tem fome, a gente não consegue comer pão, a gente não consegue comprar pão. Aí ela teria olhado pra pessoa e falado assim: se não tem pão, que comam brioches, né? E isso foi considerado um deboche, né? Muito grande, porque brioche era uma coisa muito mais cara, né? Então, isso foi um evento bem famoso da Revolução. Mas o que acontece? A lei do máximo estabelecia um preço máximo, então não poderia passar daquele preço, não poderia subir mais que aquilo. E isso, obviamente, acabou dando apoio dos seus culotes aos jacobinos, tá? Criaram um novo calendário, famoso novo calendário, né, com mudança de nome de mês ali, ó. Vindemiário, mês da colheita da uva. A ideia era aproximar da prática popular que seria do dia 22 de setembro até 21 de outubro. Então esquece esses nomes aqui, outubro, setembro e tal, janeiro, fevereiro, e agora vai ter esses nomes ali, e ali tem a correspondência com o nosso calendário, né? Mês brumário, que é o mais importante pra gente, mês dos nevoeiros, né? De 22 a 20 de novembro, e aí vai, tá? Então ele mudou o nome dos meses, estabeleceu o ensino gratuito e era uma república altamente anticlerical, tá? Esse momento, galera, vai ser um momento de perseguição intensa, tá? Dos opositores, inclusive dentro dos próprios jacobinos. Vários jacobinos vão ser perseguidos e mortos por Robespierre. Então, Robespierre virou um cara implacável, assim. A guilhotina não parava nesse momento, tá? Foram mais de 60 mil mortes, assim. Então, foi um negócio assim, bem punk. E aí, ele começou a perder apoio dentro dos jacobinos e os próprios girondinos começaram a reunir forças para, né, tentar acabar ali com o poder de Robespierre. Teve uma conspiração contra ele. Nessa conspiração, eles tentaram tirar ele do poder e tal, acabou não dando certo, ele levou um tiro na mandíbula, então ele teve sua mandíbula toda destroçada. E aí ele começou com. Não chegou a morrer, mas ele começou a ser acusado de uma série de coisas, tá? Como ele não conseguia se defender disso, de que ele era acusado, que teve a mandíbula destroçada, ele acabou sendo julgado e punido a morrer na guilhotina, tá? Dizem, não sei o que eu tô falando, são fofocas históricas e também isso não é provado, que Robespierre morreu de frente para a guilhotina, porque geralmente tu deitava, né, nessa posição aqui e a guilhotina caía aqui. E ele morreu de frente. É uma questão que acabou surgindo na história, mas não é algo comprovado, tá? Com a morte de Robespierre, a gente vai ter o que a gente chama de reação termidoriana, que seria, né, essa tentativa de tomar o poder. E aí os girondinos conseguem tomar o poder e estabelecem o diretório, que é a última mudança, a última fase que a gente tem na Revolução Francesa, tá? Eles assumem o poder, estabelecem uma diretoria, por isso o nome diretório é composta de 5 membros, tá? E obviamente vai ter revolta de Jacobino, revolta de Sans-Culotte, que não vão aceitar o diretório, só que eles têm um problema maior para lidar, que é as ameaças externas, tá? As ameaças que a França vai começar a receber, Áustria, Prússia, vão começar a tentar invadir ali o território francês, e é nesse momento que a gente vai começar a ter a formação de exércitos para lutar contra essas ameaças, tá? A famosa Marselhesa, que atualmente é o hino da França, foi criada nesse momento. Galera, a gente não vai ter tempo aqui, né? Mas eu coloquei aqui no link, se vocês estão apontando ele na tela, né? Mas se vocês clicarem ali no nome da Marselhesa, tem um link pro YouTube, né? Que vai ser da música com a legenda. E aqui tem explicação, né? Tô sempre você explicação as palavras. Vocês vão ver que quem olha assim a Marselhesa, quem escuta a Marselhesa e vê que acho que é uma música legal, tal, ela né? Tem uma questão ali bem interessante, tal. Mas a letra ela é bem pesada, né? Tipo, fala de sangue impuro, matar seus filhos. Cara, é uma letra bem punk. Dá uma olhadinha lá para vocês entenderem. Essa música ela surgiu como marcha para tipo, incentivar os exércitos a lutarem contra esses inimigos. E depois ela foi levada à condição de hino da França até hoje, né? Ela é uma música aí, um hino importante ali na França, tá? E aí nessa guerra, nessas lutas contra os inimigos externos, surge a famosíssima figura de Napoleão Bonaparte. Quem é Napoleão, né? De onde ele vem? O que ele come? Napoleão, galera, ele era um jovem general francês
que começou a liderar essas tropas que eram formadas principalmente por sans-culottes, né? Não tinha uma formação de exército, né? Mas ele começou a liderar essas tropas e ele começou a ter um sucesso bem forte, tá? Começou a ter várias vitórias, tal, conseguia realmente defender a França dessas invasões. Então a figura de Napoleão ela não vai surgir do nada, assim, né? Ela surge nesse contexto da Revolução. O cara tá ali na linha de frente, liderando essas tropas, e o diretório tá ali tentando se aguentar com a pressão interna, a pressão externa. Então, assim, o negócio tá, né, chegando numa panela de pressão que tá prestes a estourar. Só para vocês terem uma noção de tempo, a gente foi falando, né, a sucessão não falou muito tempo, a Revolução começa em 1789, o marco inicial dela é a queda da Bastilha, que é inclusive o marco inicial da Idade Contemporânea, né, final da moderna e início da contemporânea, e ela vai até 1799. Tá? Então são 10 anos de Revolução Francesa, isso tudo que eu falei são 10 anos acontecendo na França, beleza? O final do diretório eu falo na próxima aula, que eu já emendo com a aula de Napoleão e a gente consegue entender como é que vai ser isso. Então, próxima aula a gente vai falar de governo napoleônico, Napoleão Safadinho vai entrar no poder. Beleza? Galera, espero que vocês tenham gostado, né? Ó, fechei aqui, ó, 30 minutos e 47 segundos. Espero que vocês tenham gostado. Eu dei uma aula assim, claro, foi mais compiladão assim para vocês, porque é uma aula que, cara, vocês vão estudar, vocês têm que dar uma olhada, uma lida, né? E até pra gente manter o nosso cronograma, então, né, foi uma aula que eu tentei mostrar para vocês de maneira geral esse processo. E na próxima aula a gente vai fechar, né, esse governo girondino, eu deixei ele em aberto para ver como é que Napoleão entra no poder e começar o governo napoleônico, beleza? Pessoal, grande abraço para vocês, até a próxima. Valeu, galera!